Então, presidente, você havia falado, né, que não, a gente, apesar dos 45 acordos que foram firmados pelo governo, de todas as categorias que concordaram, negociaram e concordaram, que a luta continua, porque ainda tem, né, ainda tem movimentos a serem feitos, e a gente conhece bem esse trâmite, a gente sabe disso, não é de hoje que você vem negociando, você sabe bem que a coisa... O governo, para essa negociação, o governo firmou um posicionamento, ele não abriu esse para os setores que discutiram agora nesse período, né? Ele deu um reajuste aí para alguns setores no meio do ano, foi maio, são 10 ou 11 setores, e aí para aqueles setores ele ainda teve alguma discussão de estrutura de carreira, mas para agora ele não teve. Agora só foi percentual de reajuste salarial. Aí eu vou falar em especial da tabela do setor que eu participei, que foi o PCCTN. O governo, para o PGPE, ele estabeleceu umas regras, uns critérios, e os critérios foram adotados. Aí você teve percentual entre steps entre padrões, step entre classes e step entre níveis. Sim. O governo aplicou lá a tabela e tudo mais. Quando a gente iniciou a nossa discussão, o governo veio com a mesma discussão que tinha para o PGPE, o governo ia aplicar para o PCCTN. Aí eu berrei, reclamei, e aí o governo pegou e entrou a discussão dos 60-30, dos 70-30. A gente vinha buscando o mesmo segmento para o pessoal de ciência e tecnologia. Para a ciência e tecnologia, como houve uma mudança do número de padrões, passou de 15 para 20 padrões, ou seja, todos os setores que passaram de 15 para 20 padrões, eles tiveram que dar uma readequada. Por exemplo, ciência e tecnologia, ele criou 2 padrões acima, 3 no início da carreira, e aí os servidores ainda têm possibilidade de avançar 2 padrões. Para quem já está numa tabela de 20 padrões, eles mantiveram isso, só criaram lá, só adequaram e colocaram para cada classe 4 padrões, 5 padrões, e padronizaram isso daí. E aí, tanto para o PGPE como para o PCCTM, como para a maioria das tabelas que tem 20 padrões, eles só criaram lá, como eles criaram 5 padrões para a classe especial, passou a ser S5. Tirou um padrão da classe C, da classe B, da classe C e colocou 2 padrões acima, mas ele não fez. Ou seja, quem estava no S3 continuou no final de tabela e evoluiu 2 padrões. Para o PCCTM, como a gente veio com essa discussão dos 70-30, eles adequaram as tabelas. Só que na hora de assinar o acordo, lá eles apresentaram as tabelas, a gente olhou primeira coluna, que é a final e a última coluna, e a gente não fez as observações, e aí que a gente começou a observar que tinha muitos erros por dentro da tabela. Só que a gente não conseguia enxergar um padrão do que o governo apresentou. Então, algumas tabelas, classe, padrão e nível foi ficando estranho, mas eles chegaram a um denominador comum, sei que a tabela ficou uma bagunça, e você não consegue ter um padrão definido de como ele ajustou. Então, se você fizesse uma modificação em um ponto, você alterava a tabela toda. E aí, essa questão não conseguimos chegar num consenso, num denominador, e as tabelas avançaram. Estou na expectativa de ver qual é a discussão a ser adotada, porque eu não consegui avançar com essa discussão administrativamente. Então, vai ser que tem que ser uma discussão que vai ser levada para discutir no Congresso Nacional, por isso que eu estou na expectativa de ver as tabelas, que eu ainda não vi elas publicadas. Mas a tabela que a gente recebeu, ela está bem confusa, muito confusa. Ela está confusa por dentro, entende? Muita gente começou a reclamar, muita gente começou a observar. Eu fiz várias tentativas de mexer na tabela, mas ela está estranha demais. Então, você não consegue chegar a um padrão, entendeu? E aí a gente não conseguiu chegar a um padrão, e eu cheguei à conclusão de que é melhor a gente tentar, dentro do Congresso Nacional, através de emenda, sentando lá no Congresso Nacional, porque o governo ele se fechou em copas aí para a apresentação dessas tabelas, a gente não conseguiu
avançar na discussão, até porque eu também não consegui apresentar uma proposta coerente. Vocês falam para o governo diz que não consegue mexer, e aí ficou estranho. Então, eu não vou mexer nisso agora, eu vou esperar elas serem publicadas e a gente vai tentar resolver essas questões no Congresso Nacional. Estou na expectativa de que ela seja corrigida agora, antes de ser publicada. Entendeu? Mas ela é o ideal, né? Porque ela ficou bem confusa. Tem classe, nível e padrão, e aí os erros estão na G-Case e na R-Case. R-Case, G-Case e G-Case e R-Case, elas estão erradas. Só que se você mexe na G-Case e na RT, você altera o valor final, sai do percentual correto entre níveis e padrões subindo. Cara, ficou um bagulho doido, violento. Muitas pessoas vieram reclamar comigo porque a tabela de ciência e tecnologia ficou melhor. Mas a informação que eu obtive é que essa tabela de ciência e tecnologia, a gente tem que olhar para o S, no caso dele, 2 níveis abaixo, porque eles vão avançar 2 níveis acima, entendeu? Então, o final da nossa tabela está no 2 níveis abaixo do deles, porque eles ainda vão evoluir. Eu também não concordei com isso, não, mas como eles estão saindo de 15 padrões para 20 padrões, existe essa possibilidade. É uma pergunta que eu queria fazer à doutora Thalita. Está ouvindo aí, doutora Thalita? A pergunta que fizeram para mim. Você está no final de carreira hoje, está numa tabela com 20 padrões. Aí o governo pega e diz assim, eu vou fazer uma readequação, vou tirar o último padrão da classe B e o último padrão da classe C, vou jogar para o final da tabela. E aí você que era S3 aqui vai para S5. Entende? Foi essa modificação que ele fez. E você vai automaticamente. Ele falou isso para o pessoal do PGPE. Para a gente, na primeira reunião, ele disse que ia ser o mesmo critério. Ciência e tecnologia é bem diferente, porque ciência e tecnologia saiu de... E ele de 15 para 20, ele está jogando padrões acima. Então, quem é o último nível hoje? O último nível hoje de ciência e tecnologia passa a ser o penúltimo nível da próxima tabela. Pergunta antepenúltimo, né? Porque ele ainda vai evoluir 2 níveis. Pergunta de prova. Quem está aposentado, que era o último nível, deixa de ser o último nível, ele pode recorrer na justiça a essa questão? O que não pode acontecer, mesmo na reestruturação de carreira, presidente, é qualquer tipo de prejuízo. Digamos assim, hoje, quem está aposentado, aposentou como no topo da carreira, recebendo, vou dar aqui um valor irrisório, tá? R$1.000. O que não pode dentro do ativo, eu lhe dar a possibilidade de subir o nível com o aumento salarial e não proporcionar isso para o inativo, porque se aquele inativo, né, na verdade, aposentou com paridade e integralidade. Eu não sei se esse tipo de reestruturação constou alguma regra de transição, alguma outra situação. Mas o que não pode é tentar hoje, através dessa reestruturação, beneficiar o ativo em detrimento do inativo que se aposentou com paridade e integralidade, entendeu? Então, essa é uma situação que a gente tem que analisar. Se vai dar mais um benefício para o ativo, tem que verificar necessariamente os requisitos do inativo para que ele, sim, tenha os mesmos benefícios daquele ativo. É o que a gente sempre conversa. Ingressando no PGPE, na tecnologia militar, como é que seria quem aposentou com paridade e integralidade? Vai da mesma forma que o ativo for. O que acontecer para o ativo tem que acontecer para o inativo. Mas aí é o que eu estou falando. A tabela de ciência e tecnologia era 15 padrões. Ele criou 5 padrões a mais. Ela passa a ser uma tabela de 20 padrões. E aí... aposentado no último vai ter que estar agora aposentado no último do padrão que ele inventou. Vamos botar assim, se for mais 5, automaticamente ele vai migrar para o último padrão da nova tabela. Então, na verdade, ele só pode colocar os novos padrões no inicial. Então, não vai para o final, né? Início. Então, já vai estar...
Não vai colocar na cabeça. Porque isso foi dito para a gente, né? Eu não entrei na discussão do pessoal de ciência e tecnologia. Eu vi o acordo, mas não li o acordo. Eu fiquei muito preocupado em tentar resolver. E aí, se a questão for essa, deles criarem um acordo e o que está no final da tabela for para o final da tabela, a gente tem que partir para uma outra discussão com o governo aí, de alteração de tabela mesmo, para buscar equiparação. A gente já teve um certo benefício nessa questão das tabelas. Você ir para 70/30 avançou, mas ficou muito confuso mesmo.